Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Vamos começar, então, o seminário Saberes e Tecnologias Salvando Vidas. Muito prazer, meu nome é Matheus Esteves, eu serei o mestre de cerimônia do seminário de hoje. Bem-vindos a todos e a todas. Bem-vindos à primeira edição do seminário Saberes e Tecnologias Salvando Vidas. Teremos hoje um dia produtivo com muito conteúdo para compartilharmos. A realização de um evento como este depende de patrocinadores e apoiadores. Agradecemos, portanto, a todos que estão presentes e aos que participarão online. Os patrocinadores deste evento são Roche, Varian e Proge Engenharia e Consultoria. Os apoiadores, Associação Médica de Minas Gerais, Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas e o Hotel Ouro Minas. A realização, o Seminário Saberes e Tecnologias Salvando Vidas, é uma realização da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, a ASPRECAM, da Provenza Tecnologia. O sinal de Wi-Fi está liberado e, por isso, convidamos a todos para usarem suas redes sociais e compartilharem os momentos que forem mais significativos para vocês. Para lhes dar boas-vindas, convido agora Mônica Bessa Reis, presidente da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, ASPRECAM. Alô? Bem, escrevi aqui umas palavrinhas para não fugir do script. Primeiro, bom dia, né, a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Em nome da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, ASPRECAM, nós vamos dar início, né, ao primeiro seminário Saberes e Tecnologias Salvando Vidas. O objetivo desse seminário principal é apresentar a todos a rede Mama Amiga Tech, que é uma tecnologia, né, que ela é usada em ambiente virtual de aprendizado. Ela é uma importante ferramenta de aprendizado continuado e monitoramento do fluxo de atendimento, capaz de impactar positivamente para o aumento dos diagnósticos precoces, no caso do câncer de mama, e em todo o nosso país, exatamente por ele ser uma tecnologia que utiliza o online. Então, isso aí realmente amplifica, né, o seu impacto. As várias palestras e mesas redondas apresentadas nos painéis 1 e 2 versarão sobre as boas práticas já desenvolvidas que facilitem o acesso tanto ao diagnóstico como ao tratamento do câncer de mama. A importância das redes colaborativas, fortalecimento das organizações de sociedade civil e a importância do voluntariado para ampliação das nossas ações sociais. No painel 3, vamos dar uma atenção especial à comunicação. Nós vamos discutir caminhos que realmente vão assegurar a ampliação do nosso território de influência e que contribuam para uma mobilização social efetiva. Por último, vamos fechar esse dia tão especial para as ASPRECAM com uma atividade participativa, que vai ser conduzida pela Camila, né? Todos aqui, a maioria conhece. Camila é nossa voluntária e psicóloga, e eu acho que vai ser um momento muito especial. Essa atividade, o objetivo dela é exemplificar a importância das conexões que nem sempre são percebidas no nosso dia a dia, né? A importância delas para você realmente fortalecer a sua ação, seja ela uma organização, seja ela uma empresa, seja no setor público também. Nós temos que trabalhar conectados. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, quem está presencial, quem está online, desejar que seja um ótimo dia, né, de trabalho, de aprendizado, e que a gente esteja juntos aqui e que possamos fazer trabalhos para o futuro aí que realmente vão impactar a vida das pessoas.
Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, Mônica, pela abertura. E agora a gente começa, então, o primeiro painel do dia, que é contextualização da situação do câncer de mama no Brasil, epidemiologia do câncer de mama e o papel das associações representativas na resolução desse grave problema, conhecendo o sistema, propondo soluções. Bom, eu gostaria de convidar, então, aqui agora a nossa primeira palestrante, é a doutora Ana Maria Massaúde. Ela é presidente da Associação Brasileira de Mastologia Regional de Minas, mestre em Ciências da Saúde, membro do Departamento de Residência Médica da SBM, supervisora da Residência Médica em Mastologia do IPSENG, mastologista na Santa Casa de Belo Horizonte e no Instituto Horizonte e no IPSENG. Bom dia. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Tadeu e à Mônica pelo convite e agradecer a todos que estão aqui, todas que estão aqui e que estão nos acompanhando virtualmente, porque podemos conversar sobre câncer de mama, podemos conversar sobre saúde da mulher e propor. Isso é muito importante quando profissionais de saúde, a comunidade e gestores estão juntos para encontrarmos as melhores propostas e as melhores ações. Vou começar, então, para onde que eu aponto? Ele desligou e não ligou. Para onde que aponta? Aqui é só uma tela. A apresentação desligou. Pode dar uma olhada, por favor? Retomar. Está funcionando, será? Essa apresentação é do que vai acontecer, não é a minha. Essa é a apresentação do início. Isso, agora é essa daí. Por gentileza. Então, nós vamos conversar sobre a contextualização. Vou abordar os seguintes temas, que seriam esses dados demográficos e epidemiológicos, o rastreamento no Brasil, para dar uma contextualização também, e o papel das associações representativas, e eu declaro não possuir conflitos de interesse. Não está passando. Essa apresentação não é a que estava lá. Essa está desconfigurada. Essa é a outra, essa é a que eu tinha mandado antes. Essa não é a apresentação que eu vi hoje, que estava lá. Eu vou começar, mas você podia depois conferir que a apresentação que eu vi hoje, que está lá, não é essa. Então, vamos só contextualizar. No Brasil, a gente tem 8 milhões, né, e 500 mil quilômetros quadrados. É um país com 5.570 municípios, com grandes diferenças sociais, econômicas e culturais. Então, tudo que a gente fala em saúde pública, é importante a gente lembrar disso. A gente faz algumas ações, que elas são, a grande maioria vai ser coletiva, mas existem diferenças, existem particularidades de cada região. Nós somos 110 milhões de mulheres. E, dentre elas, se a gente considerar as mulheres que estão alocadas para rastreamento pelo serviço público, que é da faixa etária de 50 a 69 anos, são 22 milhões e 500 mil mulheres, ou seja, 20% da população feminina.
Em Minas Gerais, um estado com 853 municípios, nós temos 21,5 milhões de pessoas, sendo destas, pouco mais de 50% mulheres. Também, da mesma forma, são 22% de mulheres, 2,4 milhões de mulheres na faixa de rastreamento do Ministério e 4,3 milhões de mulheres, caso a gente faça o rastreamento baseado na recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a partir dos 40 anos anualmente. Mas, para fins, né, de saúde pública, nós vamos considerar essa população que, teoricamente, o Estado deveria estar abarcando. Belo Horizonte, a gente tem 2,5 milhões de habitantes, com cerca de 32% dos casos tratados de câncer de mama são na nossa capital. Apesar da gente não ter 1/3 da população de Minas Gerais, a gente traça 1/3 dos casos de câncer de mama. Em relação à incidência do câncer de mama, no mundo, são 2.300.000 casos de câncer de mama por ano, que é mais ou menos 24% ou 25% dos casos de câncer em geral. Então, de cada 4 cânceres diagnosticados no mundo, 1 é de mama. No Brasil, são 66.280 casos. E a gente tem quase 1/3, né, dos casos de câncer feminino são de mama. E geram isso próximo de 18.000 óbitos. Há uma variação na questão da mortalidade ao longo do tempo. A gente tem épocas que tem um aumento e outras épocas que tem redução, mas eu vou passar os dados de mortalidade, vocês vão observar como que está no nosso estado. O que a gente vê nesse quadro embaixo, que tem havido um aumento da incidência gradual. Se, por exemplo, em 2014, a incidência era 57.000 prevista, e agora são 66.000, a gente tem quase 10.000 casos a mais ao longo de 6 anos, né? Pouco mais de 6 anos. Então, aumentou muito a nossa incidência de câncer de mama. E não é porque a gente está tendo mais diagnóstico, porque está descobrindo mais precocemente, ou pacientes que não deveriam estar descobrindo. É porque realmente nós temos uma mudança de qualidade de vida, uma mudança no meio ambiente, uma mudança geral que tem aumentado nossa incidência de câncer. E a mortalidade, o que a gente vê nesses gráficos é que a gente tem realmente uma tendência de aumento de mortalidade. Nos últimos anos, vocês vão ver que as curvinhas parecem que estão descendo a mortalidade, mas vale lembrar que, nesses últimos anos, a gente teve óbitos por outras causas. Então, nós tivemos muitas pessoas que morreram por doença infecciosa, morreram por Covid, muitas pessoas morreram por sequela de Covid, e, além disso, nós tivemos menor diagnóstico de câncer, porque as mulheres, de um modo geral, reduziram a sua procura. Então, se a gente diminui o diagnóstico e a pessoa falece de outras causas, no fim das contas, não é porque o câncer diminuiu, é porque a gente está descobrindo menos, a gente está dando menos visibilidade à doença que existe. Em Minas Gerais, esses são os dados de 2021, o que a gente vê ali naquele gráfico de barras é que 30%, que é aquela linha vermelha ali, 30% dos casos de câncer de mama, eles estão sendo diagnosticados no estágio 3 e 4. Então, nosso estado ainda tem muito caso avançado diagnóstico. E, nesse registro de informações, ele mostra o número de casos por município em 2019. Então, a gente vê que Belo Horizonte, realmente, dos 7.000 casos diagnosticados em 2019, 2.300 foram em Belo Horizonte. Essas são as regiões ou regionais que fazem diagnóstico. Então, a gente tem variações, né? A próxima é Juiz de Fora, com tratamento de 562 casos. E o que a gente vê? A condição da chegada na primeira consulta, com estadio no tumor 3, ela varia muito. Então, se a gente fala naquela barrinha vermelha, que, em média, 30% chega no estágio 3 e 4, isso varia no nosso estado. O nosso estado também é muito diverso de informação, muito diverso de acesso. Na região leste, 53%. Então, mais da metade dos casos na região leste chega em estágio 3 e 4. Enquanto que na região oeste, 22%. Então, dependendo também da proximidade daquela região com os outros estados, a gente pode ter influência nesse aspecto da procura ou do acesso
ao tratamento em estágio avançado ou em estágio inicial. E a mortalidade, como eu estava dizendo, aquele outro gráfico anterior mostra aquele aumento com uma aparente redução próximo dos anos 2000, 2021. Mas, em Minas Gerais, não. A gente vê que a nossa mortalidade está só aumentando. Então, a taxa de mortalidade para cada 100 mil mulheres, ela mantém alta. Aí, né, gente, sim, nós tivemos menos morte por Covid, a gente tem mais chance de fazer diagnóstico. Será que é isso? Será que a gente realmente está com os dados mais certos? Será que continua aumento da mortalidade? Porque, teoricamente, se as mulheres estão chegando com tratamento atrasado, se não tem incorporação de tecnologia, de tratamento mais eficaz, a mortalidade vai aumentar. Então, nós temos os óbitos, né, de 14.058 em 2015, passou para 17.097 em 2020. E aí vou falar um pouquinho de rastreamento, só para a gente ter essa contextualização, porque, como a gente está falando de busca ativa, que seria até antes do rastreamento, aquela mulher, talvez, que não for fazer o exame, que não tem o costume de ir no centro de saúde, mas é importante a gente entender um pouco desse rastreamento para a gente poder discutir mais para frente. Então, o que é rastreamento? O rastreamento ele vem do termo chive, que é em inglês, que seria uma peneira, que é alguma coisa rica em furos que você vai peneirar o que você vai passar todo mundo ali e vai pegar alguns, que é diferente de um teste diagnóstico, que é quando a pessoa tem um sintoma. Então, o rastreamento é feito em pessoas sadias, ele pode ser oportunístico quando a pessoa vai procurar, né, a atenção da saúde por outro motivo, ou pode ser organizado, que seria o ideal. Os trabalhos que são feitos, os que são o parâmetro para a gente falar de rastreamento, é de países que têm rastreamento organizado, né? Nosso país não tem. Então, o rastreamento organizado ele é aquela coisa sistematizada, é voltado para a detecção precoce, numa população assintomática, e geralmente realizado pelas instituições de saúde. O rastreamento, algumas questões são importantes. A pessoa tem que ter direito ao acesso, o rastreamento tem que ser ágil, a pessoa não deve precisar entrar na rotina assistencial, não precisa passar por consulta médica, é algo que é automático. As melhores evidências têm que mostrar que o benefício é maior que o risco, deve ser voluntário, a pessoa não deve ser obrigado a rastrear, e a pessoa tem que ter acesso à informação e orientação sobre o exame, sobre seus riscos, benefícios e os resultados. E esses critérios, quais que são para poder se adotar um teste diagnóstico ou um exame, alguma coisa, como rastreamento? A doença tem que ser um problema de saúde pública relevante, no caso, o câncer de mama que é o câncer mais frequente de todos, excetuando o pele no melanoma, e é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Além disso, a gente tem uma história natural clínica conhecida. O estágio pré-clínico, que é aquele estágio assintomático, ele é bem definido. Há um benefício do diagnóstico e tratamento precoce, ele é maior do que a condição tratada no momento habitual do diagnóstico. Então, a gente tratar antes de ter sintoma é melhor. E os exames disponíveis são aceitáveis e confiáveis. Então, mesmo a mamografia, sendo um exame que, às vezes, causa incômodo e dor, é algo que é momentâneo. O custo é razoável, é compatível com o orçamento. A gente tem que lembrar que, em termos de saúde pública, as ações têm que ser compatíveis com o orçamento. E o processo deve ser contínuo e sistemático. Não adianta a pessoa fazer um exame de rastreamento esse ano e outro daqui a 5 anos, esporadicamente, porque isso não reduz mortalidade. É só um gasto. Então, a gente vai desperdiçar. Então, para não ter desperdício, ele tem que ser bem realizado para você ter os melhores resultados. E o rastreamento do câncer de mama, você vai fazer a análise, então, desses benefícios da estratégia de rastreamento, qual que é o impacto na redução de mortalidade e na diminuição da morbidade, ou seja, dos tratamentos que são feitos, eles podem ser feitos com menos sequela? Se sim, há impacto no rastreamento. Na análise dos benefícios, são considerados quantas mortes por câncer de mama poderiam ser induzidas por radiação. Qual que é a taxa de falso positivo que implicaria em exame complementar mais ansiedade das mulheres? Quando que a gente faz um diagnóstico a mais, que não deveria ter sido diagnosticada, ou quando, principalmente, a gente consideraria pior, é o subtratamento, é você tratar uma pessoa que não precisaria ser tratada.
Os dados que são da Cochrane, de 2006, é o que a gente dispõe da meta-análise sobre rastreamento, que de cada 2.000 mulheres rastreadas por 10 anos, você evita uma morte. E você vai ter 10 que vão fazer algum tratamento, seja cirúrgico, alguma coisa desnecessária. Então, a gente fala, quanto que vale uma vida? Na verdade, a gente pode estar causando um malefício para algumas pessoas, mas salvando a vida de uma mulher em 2.000. E a gente não sabe qual é essa mulher. Então, quando a gente propõe uma ação de saúde pública, qualquer uma de nós pode ser essa mulher. E, nas recomendações, então, do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASGO, a recomendação seria mamografia anual, de preferência digital. A gente sabe que a maior parte dos mamógrafos que tem no nosso estado são analógicos, não são digitais, e no Brasil também. As mulheres de 40 a 74 anos, aquelas acima de 75, se elas tiverem uma expectativa de vida maior do que 7 anos. A ultrassonografia complementar ela é sugerida, geralmente nas mamas densas, e a ressonância magnética naquelas mulheres com alto risco, quando a mamografia é limitada. Desligou. Tá vendo? Eu posso pegar no celular, mas eu gosto de mostrar. E a mamografia pode ser limitada para a detecção de câncer de mama em mulher jovem, por causa da mama ser mais densa. Então, geralmente, faz a ressonância quando são pacientes que têm mutação, por exemplo, de BRCA1. E a tomossíntese, quando for disponível, ela também deve ser ofertada. No sistema público, a gente não tem a tomossíntese. O rastreamento habitual, na maior parte dos protocolos de rastreamento, ele vai variar de início 40 ou 50 anos. A gente vê que nos países europeus, geralmente, ele começa com 50 anos, como no Brasil, mas, pela recomendação americana, que é do Colégio Americano de Radiologia, e pelo NCCN, é a partir dos 40 anos. Sempre se reforça nesse sistema de rastreamento da importância de se conversar com a mulher sobre a sensibilidade do exame, os potenciais malefícios, não deixar de estar conversando, e dos benefícios também. E o que a gente vê? Que o rastreamento versus a mortalidade, por que geralmente se recomenda em mulheres mais velhas? Porque você tem uma redução maior da mortalidade. Então, nas mulheres de 40 a 49 anos, há uma redução da ordem de 15% a 20% na mortalidade. De 50 a 59, de 16% a 35%, e nas pacientes mais velhas, a partir dos 70, essa redução vai variar muito. Então, por isso que geralmente não recomendo, porque depende da expectativa de vida da mulher. E qual que é o número de mamografias esperados no sistema público versus o que é realizado? Então, como a gente fez aquela conta, nós temos 22 milhões de mulheres na faixa etária que o Ministério da Saúde recomenda fazer mamografia. Se a gente tirar mais ou menos 25%, entre 20% e 25% da saúde suplementar, vão sobrar 17 milhões de mulheres que o Ministério deveria cuidar. E esses 17 milhões de mulheres, eles vão dar 17 milhões de mamografias em 2 anos, porque eles fazem de 2 em 2 anos. Por isso que o cálculo é mais ou menos 2,6 milhões de mamografia por ano. Só que a gente vê que, num total de mamografias do Ministério em 2021, considerando as mamografias de rastreamento e todas em geral, foram feitos 3,497, 3 milhões e meio de mamografia. Só que essas mamografias são todas. Se a gente considerar a mamografia de rastreamento na faixa etária recomendada, que é para aquelas 17 milhões de mulheres, ou 8,6 milhões de mamografia ano, essa faixa recomendada é 65% desse número. Então, não é 40% que tem feito, é muito menos. E aí, esse cálculo que está feito ali,
Quando a gente faz na faixa recomendada, a gente está fazendo 2,27 milhões de mamografia ano, que dá 26%. Se a Organização Mundial de Saúde ela recomenda 70%, a gente está muito abaixo do que é o recomendado. E isso é a gente imaginando que no pós-pandemia a gente teria um aumento. Nem em 2022 a gente teve esse retorno. E observando esses primeiros gráficos, aquele de linha ali, de 2017 a 2021, vocês veem que há uma mudança no rastreamento. Pode ver nesse aqui que fica mais fácil de enxergar, que a gente teve uma queda em 2020, que é aquele ângulo abaixo que tem aquele nadir ali, e está tendo uma retomada, mas nós chegamos nos 25%. Então, o que se faz no Brasil, em média, é 1/4, né, das mulheres fazem rastreamento, isso considerando que é de 2 em 2 anos. Em Minas Gerais, nós tivemos uma redução muito acentuada. Então, nós tivemos 50% de 25%. Então, atualmente, a gente faz mais ou menos uns 15% de rastreamento mamográfico. Esses dados foram apresentados pelo secretário de Saúde no nosso Fórum de Políticas Públicas sobre as prestadoras de mamografia. Vocês veem que o azul, ou as cores mais fortes, é onde tem mamógrafo. Né? Então, a gente tem mamógrafo exatamente na região central, tem áreas que estão brancas, que são 0 mamógrafo. E o tipo de equipamento, né, um mamógrafo com comando simples de 352 mamógrafos, 244 são mamógrafos com comando simples. E a cobertura mamográfica de Minas Gerais é a mesma coisa que eu tinha falado, foram 33% de cobertura em 2 anos, ou seja, 15%. Né? Se a gente estava esperando 70% ao ano, a gente realmente está muito abaixo do esperado. E essa produção de mamografia, ela tem uma distribuição mais ou menos equilibrada. Assim, não só na região central, que se faz bastante mamografia, mas a gente tem que lembrar que na nossa região, no nosso micro-região de saúde, a gente tem mais ou menos 50% das pessoas com plano de saúde, que são cobertas pela saúde suplementar. Então, a nossa região, a gente vai fazer até menos mamografia pelo serviço público do que outras regiões que são mais carentes da saúde suplementar. E um dado que assusta é esse aqui, esse mapa que o secretário apresentou, que é da biópsia. Porque não adianta nada a gente ter uma mamografia alterada ou ter um nódulo palpável e não conseguir fazer diagnóstico. As áreas azuis são onde tem 0 core biópsia. E as branquinhas são onde a gente tem pelo sistema público. Nesse caso, imagina, alguns colegas chegam assim, Ana, como é que eu vou fazer para fazer reposição hormonal na mulher da menopausa? Na minha cidade, a minha cliente do SUS, ela tem que andar 100 quilômetros, né? Andar, do modo de dizer, ela tem que se deslocar 100 quilômetros para fazer uma mamografia. Como que essa mulher faz uma reposição hormonal? Então, não é só o diagnóstico de câncer de mama, é toda uma qualidade de vida da mulher que está sendo prejudicada. E, no caso, quando é biópsia, é todo um tempo que essa mulher vai deixar de tratar. Porque, se ela não tiver diagnóstico, como é que vai tratar? E qual seria, então, o papel das associações representativas? Né? A minha associação, né, represento médicos mastologistas, vocês, a cada um, representa a associação de paciente, associações tecnológicas, cada um de nós representa alguém. E isso é que é importante, é essa colaboração, esse processo colaborativo em que a gente constrói junto alguma coisa. E aí eu vou trazer algumas questões que a gente tem em comum. Então, no caso da Sociedade Brasileira de Mastologia, dentro do próprio estatuto, a gente tem que fazer estudos e debates de problemas ligados a doenças e saúde da mama humana. Então, a gente está aqui exatamente para isso. E, em cima disso, o que a gente tem feito? Né? Por exemplo, a gente fez levantamento sobre, a gente faz levantamentos
em congressos sobre a questão do câncer de mama e sobre a quantidade de mastologistas. Será que a quantidade de mastologistas está suficiente para a quantidade de mulheres que têm câncer de mama? E a gente vê que há uma distribuição variada, né, no caso de câncer de mama da região norte, em relação à quantidade de mulheres. A gente vê que a região sul, que é esse último gráfico, você tem mais câncer de mama por mulher, e você tem mais ou menos quantos casos de câncer por mastologista. Enquanto na região norte a gente tem 19 casos de câncer por mastologista por ano, na região sul seriam 35 casos de câncer de mama por mastologista por ano. Então, teoricamente, daria para os mastologistas tratarem todos os cânceres de mama no estágio inicial. Outra questão é, por exemplo, após o diagnóstico, a questão da lei dos 60 dias. É algo que a gente tem que estar sempre conversando. Então, a nossa associação, a Associação de Mastologia, fez um levantamento que mostra que, em média, 40% apenas das mulheres conseguem fazer um tratamento até 60 dias depois do diagnóstico. Em Minas Gerais, são 42%. Mas vocês veem, no Rio de Janeiro, onde a gente tem o Instituto Nacional do Câncer, isso acontece em 9% das mulheres só. Ao passo que, no Rio Grande do Norte, 62% das mulheres conseguem fazer o tratamento. Além disso, a sociedade apoia iniciativas. Então, tem o Guia de Boas Práticas na navegação de pacientes, foi apoiado pela Sociedade de Mastologia. Então, o apoio institucional também é importante de cada um de nós. E nós, aqui em Belo Horizonte, este ano, a gente realizou o Fórum de Políticas Públicas do Câncer de Mama e convocamos vários atores, gestores, profissionais de saúde e comunidade para debater sobre as políticas públicas, principalmente sobre a questão de incorporação de tecnologia, porque a gente continua falando sobre diagnóstico de tratamento, mas é importante a gente avançar. E, por último, né, lembrando que cada um de nós pode estar presente nas consultas públicas. Nós estamos na vigência de uma consulta pública sobre câncer de mama. Então, é importante acessar a página do governo e dar suas sugestões e dar a sua contribuição. E, basicamente, então, foi isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Maria. Muito obrigado por mostrar para nós também esse cenário desafiador que a gente tem. A gente precisa ter consciência sobre isso, do tamanho do problema, né, Mônica, para a gente conseguir combatê-lo. É disso que esse primeiro painel está falando, que é conhecendo o sistema. Nós tivemos um panorama desse sistema e também propondo soluções para ele. E, nesse sentido, eu gostaria de chamar a segunda palestrante, Daiana Mel de Castro, por gentileza. Daiana é enfermeira, sanitarista, mestre em saúde pública, subsecretária de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima. Sua palestra será Competência da Equipe de Saúde da Família, ESF, Fluxo de Atendimento na Atenção Básica do Diagnóstico ao Tratamento. Bom, enquanto eles colocam a minha apresentação, eu queria agradecer, Mônica e toda a equipe, pelo convite. Para mim, realmente é um prazer muito grande poder estar aqui presente, falando da atenção primária, né, que é a minha área de atuação, nessa rede de cuidados ao câncer de mama. Hoje eu vou tentar mostrar um pouco para vocês qual que seria, né, ou qual que é esse papel das equipes de saúde da família no âmbito da atenção primária, nesse acompanhamento da paciente com câncer de mama, né, desde o rastreamento até o tratamento. Essa mesmo.
Bom, gente, então, antes de falar propriamente, né, do papel da atenção primária, eu acho importante destacar onde que a atenção primária ou atenção básica está dentro da estrutura organizacional do SUS. Então, nós temos ali naquela primeira figura, né, que é o modelo de Eugênio Vilaça Mendes, o papel central da atenção primária no nosso sistema de saúde. Então, a gente tem a atenção primária como uma porta de entrada do SUS e como uma estrutura ordenadora da rede. Então, assim, independente do motivo, da razão, da patologia, a entrada de um paciente para a rede de serviços do SUS, ela vai acontecer pela atenção primária. E são os profissionais da atenção primária que vão ordenar essa rede e guiar o caminho desse paciente durante todos os nossos pontos de atenção. Essa figura aqui do lado, ela materializa, né, o que é essa atenção primária. Em algumas unidades a gente chama de centro de saúde, em outras cidades, em unidade básica de saúde, unidade de atenção primária, mas esse é o nosso serviço, o serviço onde nós temos as equipes de saúde da família. E aí, gente, é importante também ressaltar a importância da atenção primária nessa rede, porque por muitas pessoas a atenção primária ela é vista como um serviço basicamente de promoção e prevenção, né? Um serviço que trata condições de menor complexidade, com baixa tecnologia, e na verdade não é isso que acontece. Realmente na atenção primária nós trabalhamos com tecnologias leves, mas nós atendemos problemas complexos. E a nossa principal ferramenta de trabalho é o capital humano, são os nossos profissionais. Então, é importante que a gente entenda, enquanto rede, o papel desses profissionais dentro do sistema de saúde. Nós temos que a atenção primária, ela é a porta de entrada do SUS, ela é ordenadora do cuidado, ela é capaz de solucionar até 80% dos problemas de saúde da população e é um eixo do sistema que permite um contato direto do usuário com o sistema de saúde. Aí, gente, só para, quando eu falo equipe de saúde da família, né, o que a gente está falando? Talvez pode ser que tenha alguém aqui que não é da área. Quando a gente fala equipe de saúde da família, a gente está falando de uma equipe multiprofissional, uma equipe que não é médico-centrada, uma equipe que trabalha com médico, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e também outros profissionais dessa equipe multiprofissional, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, a depender do modelo de atenção do município. E aí, gente, a atenção primária, ela tem um papel em toda a rede de cuidado do câncer de mama, desde as ações de prevenção até o tratamento, até mesmo o cuidado paliativo. E eu vou tentar passar rapidamente, nesses poucos minutos que me restam, cada uma dessas atuações. Então, a gente tem um papel fundamental da atenção primária na prevenção, né? Por nós sermos equipes de saúde que têm essa característica de capilaridade, a gente está dentro do território e a gente conhece a competência cultural daquela área. Nós conseguimos falar a língua daquela comunidade. Então, a gente tem um potencial de educação e saúde muito forte. E nessa educação e saúde, a gente tem condições de orientar aquela população dos sinais e sintomas que elas devem ficar atentas. A gente consegue falar do rastreamento, quem deve fazer o exame, como, onde, quando, e a gente consegue difundir essas informações em vários locais, dentro da residência dos usuários, que nós visitamos através dos agentes comunitários, nas consultas que são feitas nas unidades de saúde, nos nossos grupos, programas de saúde na escola, atividades com a comunidade, a gente consegue difundir uma informação baseada em evidência, uma informação confiável para toda a população. Além disso, a gente também atua na promoção de hábitos de vida saudável, né, que está ligado com essa prevenção do câncer. Então, a gente consegue, além de orientar, fornecer ferramentas para a população
ter um estilo de vida mais saudável. Nós temos grupos de atividade física, orientação com o educador físico, nutricionistas para dar orientação individual, plano alimentar, atividades em grupo. Então, a gente tem uma equipe de saúde mental robusta para trabalhar também a questão da qualidade de vida e da saúde mental. Então, são vários eixos de promoção e saúde que a gente consegue fazer na atenção primária. E o apoio ao autocuidado, né? A gente sabe que, ainda mais na sociedade que a gente vive, nas condições de país que a gente tem, a gente percebe um declínio da saúde mental da população, a gente percebe condições mais difíceis de vida, e, com isso, a população tende a afastar desse autocuidado. Eu cuido do outro, eu trabalho, eu ganho o meu sustento, mas eu deixo de cuidar de mim. Então, é um papel da atenção primária também, no âmbito da prevenção, apoiar esse autocuidado. Com relação à detecção precoce, a gente tem uma característica que diferencia e faz o SUS ser ainda mais potente que outros sistemas de saúde pelo mundo, que são os agentes comunitários de saúde. Através dos agentes comunitários, a gente conhece a população. A gente sabe nome, idade, raça, cor, sexo, fatores de risco. A gente tem essas informações na mão. E, de posse dessas informações, a gente consegue fazer a busca ativa da população em idade para o rastreamento, para a realização da mamografia. E a gente também consegue, com os ACS, indo dentro da casa dessas mulheres, conversando com essas mulheres, a gente consegue identificar relatos de sinais, de sintomas que possam ser a indicação para esse diagnóstico precoce. Quer passar, não? Bom, falando que essa mulher já foi na atenção primária, fez o rastreamento, né, ou foi feita a detecção precoce, teve uma alteração do exame e ela precisa caminhar da rede. Algo que a gente sempre fala para os profissionais da atenção primária é que o paciente entra pela atenção primária, mas ele nunca mais sai. O paciente pode estar em qualquer ponto de atenção da rede, que ele nunca deixa de ser nosso. Então, o papel da atenção primária é coordenar esse cuidado. A partir de uma alteração na condição da mulher, que justifique que ela vá para um especialista, que ela vá para uma rede diagnóstica, e depois que ela vá fazer o tratamento, a atenção primária deve e tem condições de acompanhar esse percurso da mulher. Acompanhar para ver se ela conseguiu ter acesso ao que ela tem que ter, para ver se ela compreendeu o diagnóstico, se ela está tendo adesão ao tratamento. Então, é uma potencialidade também que a linha de cuidado do câncer de forma geral, e hoje mais abrangente do câncer, né, mais específico, do câncer de mama, a atenção primária tem condições de fazer. Só que, assim, falando parece lindo e maravilhoso, e a gente sabe que, na realidade, não funciona tão lindo assim, né? Então, a gente tem algumas dificuldades e algumas fragilidades no dia a dia. Uma das fragilidades, que não se aplica ao local de onde venho, né? Venho da Secretaria de Saúde de Nova Lima, lá nós temos uma alta cobertura de saúde da família, uma alta cobertura de agente comunitário de saúde, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo o país. Se a gente não tem uma alta cobertura de atenção primária, a gente não consegue fazer esse trabalho. A gente pode ter uma rede muito estruturada no nível secundário e terciário. Se a nossa atenção primária não for boa, as pacientes não vão chegar. E se a gente tem muitas UBSs, muitas equipes de saúde da família, mas a gente não tem agente comunitário de saúde, como há um movimento em certos municípios, né, para esse enfraquecimento da categoria, para tirar o ACS das ruas e colocar dentro das unidades, esse trabalho também não vai acontecer. A gente precisa de profissionais dentro da casa dos pacientes para que a gente encontre esses pacientes em tempo oportuno para esse tratamento. Outra fragilidade que nós temos são os nossos sistemas de informação, né? A gente vê pelo próprio Ministério da Saúde. O sistema de informação da atenção básica do Ministério da Saúde, ele é da atenção básica. Então, a gente não tem um sistema ainda, eu sei que tem conversas, tem desenvolvimentos,
mas a gente não tem um sistema ainda que perpassa do nível primário ao terciário. Um sistema que a gente consiga pegar a mulher lá na atenção primária e saber tudo o que acontece com ela até no hospital de alta complexidade. Alguns municípios que investem em sistemas próprios conseguem avançar um pouco nisso, mas quando a mulher precisa ir para um outro município, para um local de maior complexidade, esse sistema de informação ele é quebrado. E é algo que a gente realmente precisa fortalecer. Se eu quero fazer a coordenação do cuidado, se eu quero acompanhar essa mulher durante todo o percurso da rede, eu preciso de tecnologia, eu preciso de um sistema de informação que me dê essa resposta, que permita que a equipe lá da UBS saiba como que está o tratamento dessa mulher com câncer de mama lá na rede que ela está fazendo a quimioterapia, por exemplo. Então, a gente precisa investir em sistemas de informação. Nós temos um outro problema do SUS também, né, que a gente precisa enfrentar, que é a questão da fragmentação da rede de cuidados. A gente só vai conseguir ofertar um cuidado de qualidade para a população quando a gente conversar. Quando o médico de saúde da família conversar com o mastologista e ele tiver uma abertura lá no hospital que essa paciente está fazendo um tratamento, a gente precisa trabalhar em redes, as pessoas precisam se conhecerem e a gente precisa fortalecer esse caráter multiprofissional. Tem algo que é de suma importância que eu não falei aqui na atenção primária, e eu falo principalmente enquanto enfermeira, é o papel da enfermagem nessa rede de cuidados ao câncer de mama. Quem recebe essa mulher, na grande maioria das vezes, na unidade básica de saúde, é a enfermagem. É a enfermagem que faz a coleta de citopatológico, é a enfermagem que faz o exame clínico das mamas, é a enfermagem que indaga a paciente, né, daquele exame, da mamografia, se ela fez ou se ela não fez. Então, a gente precisa também, enquanto rede, fortalecer o papel da enfermagem no SUS e, principalmente, fortalecer a importância da enfermagem perante a sociedade, que ainda tem uma visão muito médico-centrada. E, por fim, nós temos um SUS ainda que tem um acesso reduzido às tecnologias em saúde. Então, hoje a gente está aqui num seminário falando em tecnologias, isso é algo de extrema importância. Nós temos um capital humano forte, nós temos bons profissionais, mas a gente sabe que na era que nós vivemos hoje, nós precisamos de tecnologia para trabalhar. Então, isso é um ponto que a gente também precisa fortalecer na atenção primária para que a gente consiga executar o nosso trabalho da melhor forma possível. E aí, assim, só para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem, que é uma mensagem de defesa do SUS, que para a gente fortalecer a rede de cuidados ao câncer de mama, isso pressupõe o fortalecimento do SUS, a melhoria do financiamento do SUS, o maior investimento na atenção primária, a adequação do nosso modelo de atenção em saúde às necessidades de saúde da população. Nós precisamos fortalecer o caráter público do SUS, aprimorar a sua gestão, mas de uma maneira democrática e participativa. Precisamos valorizar os profissionais e, principalmente, a gente precisa investir em ciência, em tecnologia e em inovação em saúde. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a todos vocês. Obrigado, Daiane, pela sua palestra. Foi a nossa segunda palestra do dia. Nós ainda estamos no primeiro painel, que é Conhecendo o Sistema, Propondo Soluções. Agora, para a terceira palestra, eu quero convidar o Dr. Tadeu Provenza, que vai falar sobre a importância da busca ativa do câncer de mama por meio da capacitação contínua da equipe, Estratégia Saúde da Família, ESF, e alinhamento do fluxo de atendimento, da coleta de dados e implantação de um sistema de informação integrado. O doutor Tadeu Provenza, ele é cirurgião plástico e mastologista, especialista em saúde pública e administração hospitalar pela Universidade Federal, pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em gestão social pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. É o fundador da Asprecam e o inventor do modelo didático Mama Amiga da rede Mama Amiga Tech.
Bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a Mônica, em nome da Asprecan, a Denise, em nome da 22 Graus, pela organização desse evento fantástico, e dizer que nós estamos aqui falando de algo que, dentro de tudo que foi apresentado, não é tão valorizado, que chama-se tecnologia social. Eu acho que Ana e Daiane semearam o terreno, naquilo que a gente vai falar, e é interessante quando a Ana coloca todo esse panorama, que parece um panorama bastante difícil, né, com os indicadores bem precários. Imaginem há 38 anos atrás, quando a gente propôs uma intervenção. Alô? Há 38 anos nós fizemos uma proposta junto ao setor público. Alô? Pronto. Para que nós aproveitássemos toda a capacidade pública instalada para melhorar os indicadores de diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, nós tínhamos que unir tudo que a gente temos mamografia suficiente para diagnóstico, imagina naquela época. Então, inspirado pelo modelo de São Paulo, de fazer a busca dessas mulheres usando as mãos junto com mamografias de diagnóstico, nós iniciamos todo um trabalho de replicação aqui em Belo Horizonte. Então, o nosso é esse, a importância da busca ativa do câncer de mama, da capacitação contínua, estratégia da saúde da família, focado nesse elemento, estratégia da saúde da família e sistema de informação. Não, acho que está bem. Tá? Tá? Será que é porque eu estou perto de lá? Então, esse foi o nosso... Então, o que é tecnologia social? Tecnologia social compreende produtos, técnicas e ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade que representa efetivas soluções de transformação social. Fundação Banco do Brasil. Eu gostaria de falar busca ativa de uma forma bem simples, através desses dois colegas, né? O doutor Cibernot, eu acho que fica bem simples isso, é o passo mais importante no tratamento do câncer de mama, é identificar essa mulher. E o doutor Antônio Lage compreende, antes que ela precise nos procurar. Esse microfone de cá está funcionando? Tá. Então tá, acho que melhor. Problema, aumento crescente dos casos de câncer de mama e aumento crescente dos números de casos novos, como a Ana Maria demonstrou. Quais os fundamentos que a gente utilizou para fazer essa busca ativa? Isso é muito importante. Entender o problema, estabelecendo as causas, estabelecer os objetivos para cada causa. Exemplo, aumento de mortes crescentes por câncer de mama. Causas, diagnóstico tardio. Por quê? Medo e desinformação do paciente, da paciente, profissionais de saúde pouco capacitados, demanda reprimida de exames complementares. Ainda nos fundamentos, pensar nos processos de forma sistêmica, então não adianta pensar só num elemento, no caso, mamografia, como foi mostrado aqui, os problemas são inúmeros. Estabelecer uma base de dados que possa atingir os 3 níveis de atenção no SUS, e um desafio grande é como que você faz para engajar os profissionais dentro desse diagnóstico e tratamento precoce. Esses são os principais eixos: capacitação, sistema de informação e mobilização social.
Próximo. Bruno. Bom, então, essa é a rede, né, que vai desde a comunidade. Na época, nós não tínhamos a saúde da família. O que nós fizemos? Uma parceria, na época existia a Legião Brasileira de Assistência, onde nós trabalhamos as mães orientadoras que faziam trabalhos com crianças desnutridas, capacitamos para a prevenção do câncer de mama e ginecológico, e elas fizeram todo um trabalho educacional de comunidade. Treinamos as unidades básicas de saúde na região metropolitana de Belo Horizonte e integramos com a Maternidade Odete Valadares, ali fechando todo o diagnóstico, tratamento e reabilitação. E como é que nós fizemos o monitoramento, cadastrando através de um sistema único e acompanhando essa mulher ao longo do percurso, e um sistema que propiciasse você cruzar dados e elaborar pesquisas. Por gentileza, o videozinho, por favor. O câncer de mama é uma doença que assusta pelo aumento do número de diagnósticos e principalmente porque no Brasil são registrados mais de 60 mil novos casos que levam cerca de 13 mil mulheres à morte a cada ano. Mulheres que, se fossem diagnosticadas e tratadas pouco antes, teriam mais de 90% de chances de cura. Por isso foi criada a Asprecan, Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, um OCIP que desde 1984 oferece programas de autocuidado, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Em parceria com o Estado, prefeituras, organizações e empresas, a Asprecan já prestou assistência a mais de 400 mil mulheres com câncer e vem desenvolvendo tecnologias sociais para atuar em 3 eixos: mobilização, capacitação e sistema de informação. O modelo didático Mama Amiga foi desenvolvido para ensinar e incentivar o autocuidado e o exame clínico, mostrando através do toque os principais achados na mama. O modelo é utilizado nas campanhas de conscientização e instalado em pontos estratégicos no programa Rede de Prevenção. O programa Busca Ativa atua diretamente no sistema público de saúde, oferecendo capacitação técnica para agentes de saúde, médicos e enfermeiros do Programa de Saúde da Família. A capacitação presencial à distância com um sistema informatizado permite o monitoramento de todas as ações desenvolvidas no programa, promovendo o diagnóstico precoce e encurtando o tempo de passagem da paciente por todos os níveis de atendimento do SUS. Quanto mais rápido a paciente for diagnosticada e tratada, maior a chance de cura. O programa Dedicação, que visa o acompanhamento de mulheres diagnosticadas com câncer de mama pelo SUS por voluntárias capacitadas, oferecendo suporte psicológico, orientações sobre os direitos e esclarecimento sobre a doença e o tratamento. Os projetos somam todo o conhecimento acumulado nas últimas décadas com a tecnologia dos dias de hoje. O Observatório do Câncer e o Mama Amiga Tech, que incorporam a pesquisa científica com o ensino à distância para dar escalabilidade à capacitação de forma permanente. Todos esses programas fazem parte do movimento Mama Amiga pela Vida, criado para ampliar o alcance das ações realizadas pela Asprecan. Um trabalho de dedicação, amor e impacto social, reconhecido e premiado por órgãos nacionais, agindo diretamente na educação, na cultura e nas políticas de prevenção e proteção da mulher. Porque para o câncer de mama, o melhor remédio é a prevenção. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Bom, então, como vocês viram, conjunto de ações. Não é uma ação isolada, elas têm que estar dentro de uma percepção sistêmica. E aí são as diversas ações que a gente vem fazendo ao longo desses 38 anos, com pura tecnologia social. Acesso e inclusão. Resultados: 120 mil mulheres
educadas por essas 200 mães orientadoras treinadas em 1 ano de trabalho. Em 4 anos, nós aumentamos em 80% o índice de diagnóstico precoce do câncer de mama na região de abrangência do programa. Representou 25% dos casos tratados pelo SUS em Minas Gerais. A primeira residência credenciada pelo MEC no Brasil em 1991. Um banco de dados para acompanhamento e pesquisa. Foram mais de 26 mil desses modelos didáticos já vendidos em todo o Brasil, ajudando a sustentabilidade dos nossos projetos sociais. E replicamos o programa para mais 8 municípios no interior do estado. Então, eu acho que esses dados são importantes. O próximo. Nós estamos com dificuldade de passar, Bruno. Bom, aqui, para a gente focar no eixo sistema de informação, é importante a concepção, que ele esteja alinhado com o SUS, com o CNES, no Cadastro Nacional, porque não precisa de se cadastrar novamente. A gente usa já o cadastro da própria população que está incluída, né? E no sistema de informação da atenção básica e o cartão SUS. O próximo. Então, ele cadastra, acompanha, pesquisa e gera prontuários eletrônicos importantes. O próximo. Então, ele consolida os dados de informação, ele foi desenvolvido exatamente com essas diretrizes do SUS e pode ser também interconectado com outros sistemas como o Siscam, que faz a base de dados para mamografia, para a parte de anatopatológicos, né? E aí é interessante, como a Dayana colocou, e nós estamos fazendo um trabalho exatamente com eles em Nova Lima, que a complexidade de você implantar um programa como esse exige toda uma articulação política com o município, conversando com o secretário, conversando com o prefeito, fazendo as equipes poderem participar através dos seus gestores. Enfim, você tem que envolver toda a estrutura da prefeitura, da secretaria municipal, para que o programa realmente ele possa se consolidar no município. E o difícil também é de você manter. Então, essa articulação ela é mais do que necessária para que o programa continue vivo no município. E aí são as diversas ações, desde o lançamento a gente reúne todas as equipes, fazem com que elas entendam a importância que está se instalando no município, que, na verdade, nós estamos ali para salvar vidas, né? Então, eu acho que essa responsabilidade, e os atores reconhecem isso, a importância de valorizar essa capacitação. Aí é o fluxo, que a Dayana já mostrou, ela vai desde a visita e acompanhamento domiciliar, ali ela já levanta uma base de dados importantes. O posto de saúde, quando ela chega também, outra base de dados é jogada no sistema. Quando ela desce, quando ela desce para a atenção secundária, que seria os mastologistas, também mais dados são incluídos no sistema, e quando chega no hospital, ali se conclui todo o atendimento. Foi o que Dayana colocou. Para o gestor que está na ponta, é fundamental que ele saiba de toda essa história do paciente, até para que os gargalos também, as dificuldades delas descer pelo sistema, sejam realmente identificados e avaliados. E aí outro eixo importante, que é o treinamento dessas equipes. O modelo que a gente utiliza é um modelo de construção junto com eles. Não é apenas de você gerar informação, mas de você desenvolvê-los dentro de uma dinâmica onde médicos, enfermeiras trabalham juntos, os agentes de saúde também com uma oficina específica para eles, né, onde vai se construindo de forma teórico-prático. Com médicos e enfermeiros, a gente discute 50 casos clínicos na prática, onde eles realmente vivem várias situações benignas, suspeitas e positivas de câncer de mama. Isso consolida o conhecimento.
E o sistema de informação, onde você precisa de um momento especial também para poder treinar o sistema e ele iniciar no município. Aqui algumas tabelas, só para vocês verem, olha, isso aqui é a tabela do Odete Valadares, quer dizer, há 35 anos atrás, ali você tem tudo separado por idade, quais foram as biópsias, os resultados, estadios, a citologia. Então, você levanta dados que elas permanecem com a gente. A minha prova de titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi feita em 2010, com dados de 87 a 92, todos consolidados nessa base de dados. Aqui, só para vocês verem, isso aqui foram dados que nós levantamos em 7 Lagoas, né, onde você levanta, inclusive, os profissionais que foram tratados, as visitas domiciliares, os atendimentos que foram feitos. Isso aqui foi apenas um levantamento em 3 meses de atuação lá em 7 Lagoas, depois de toda a capacitação. E aí vem a questão da multiplicação. Qual era o problema que a gente via? Que não dava para trazer os profissionais do interior do estado para treinar no Odete Valadares. E aí a ideia foi levar o conhecimento para a ponta, onde nós desenvolvemos um modelo didático para fazer todo esse trabalho de multiplicação, né, simulando ali as principais alterações. Com isso, nós levamos não só para dentro do setor público, mas para o privado, inclusive envolvendo empresas através da responsabilidade social, construindo comitês de voluntariado. Os homens também se envolveram e nós conseguimos levar, inclusive para o Rio de Janeiro, onde a Cilimed trabalhou um programa interno, e depois esses voluntários trabalharam a população em torno de Vigário Geral. Aqui é uma outra versão do Mama Amiga para ser colocada em lugares públicos, banheiros femininos, de restaurantes. A Caixa Beneficente dos Advogados levou para mais de 240 municípios em suas unidades. Então, esse é a nossa contribuição, eu acho que fazendo uma síntese exatamente com aquilo que foi levantado pela Ana e pela Daiane. Sem essa organização, sem você aproveitar a capacidade pública instalada e o benefício que isso traz, né? Porque, além da gente ter organizado a rede, nós agregamos outros valores no que diz respeito, por exemplo, à capacitação, o treinamento, o desenvolvimento de especialistas, que, na época, nós não tínhamos ainda a especialidade, e conseguimos ter a primeira residência credenciada pelo MEC, que foi em 1991. Um sistema de informação. A rede SUS é caríssima, e se você não a otimiza, nós não conseguimos estabelecer uma relação custo-benefício que seja digna dos nossos impostos, né? Então, eu não vejo outra solução, e aqui a Daiane colocou isso muito bem, sem esse investimento no SUS, não só de recursos financeiros, mas da qualificação da rede. Nós temos que humanizar o SUS, e humanizar o SUS significa fazer com que essa mulher ela flua pelo sistema e tenha diagnóstico e tratamento precoce. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tadeu. E agora a gente vai passar para a nossa próxima atividade, que também será com o doutor Tadeu. Nós vamos falar sobre a apresentação da rede Mama Amiga Tech em ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Ele será o mediador dessa conversa. Lembrando que nós ainda estamos no nosso primeiro painel, conhecendo o sistema, propondo soluções. Nós já tivemos um panorama da situação do câncer de mama no Brasil, em Minas, com a professora Ana Maria, a doutora, Ana Maria. Depois nós conhecemos um pouco mais sobre o papel da atenção primária com Daiana. E agora nós vamos nos aprofundar sobre a rede Mama Amiga Tech. E para isso eu gostaria... Já posso chamar o primeiro? Daniel? Não, sou eu que estou... Vai dar uma fala e depois chamar o... Não, eu vou apresentar. Ok. Beleza, ok, tudo bem.
Bom, pessoal, dentro da complementação, qual era o desafio seguinte que a gente identificou nessa caminhada? Que, além de você ter o desafio de levar esse conhecimento para o interior, nós identificamos que treinávamos as equipes, daí 3, 4 meses, nós víamos um turnover, uma rotatividade de profissionais muito grande, e você acabava perdendo essa capacidade que foi instalada. E você retornar, porque você vai, às vezes, para uma distância maior, as equipes têm que ficar hospedadas, tem transporte. Então, é um modelo presencial. E a gente via essa dificuldade de dar essa continuidade. Qual foi a solução? Nós começamos a pensar no modelo à distância. Foi aí que, em 2010, a saída foi investir em tecnologia e desenvolvermos algo que pudesse ir ao encontro dessa demanda. Então, criamos uma empresa para quê? Para que ela fosse incubada e ela pudesse desenvolver tecnologia. Aí a participação do Cefet, que incubou, não é isso aqui agora, é a minha apresentação da rede Mamamiga Tech. Bruno, por gentileza, não é a apresentação aqui do modelo, é a minha apresentação da rede Mamamiga Tech. Pois é, mas precisa para cá. Parece que está na televisão do fundo, mas não está aqui na frente, Bruno. Bom, então, o Cefet nos incubou, nós fizemos uma prova de seleção, passamos, e o Sebrae Tech, na época, era um programa, investiram R$150 mil, 80% por parte do Sebrae e 20% por parte da nossa empresa. É a minha apresentação, é aquela apresentação com o slide em preto, da rede Mamamiga Tech. Então, nesse processo, nós ficamos 2 anos ali desenvolvendo 5 protótipos. Além disso, fizemos um estudo de viabilidade técnica e econômica, porque a ideia também era buscar mais sustentabilidade para os nossos projetos. Então, nós tínhamos que saber que mercado era esse e de que maneira nós poderíamos dar uma sustentabilidade maior ainda aos nossos projetos sociais. Então, com a criação da empresa, aqui eu reitero que continua, apesar de uma tecnologia de informação, continua a estar focado nesse conceito da tecnologia social, de inclusão, de acesso. É isso que nós estamos buscando como objetivo principal. Você não faz nada sozinho. Então, se a sociedade como um todo não acreditasse no trabalho e juntasse esforços para que a gente viabilizasse, impossível. Foi aí, então, que Cefet, Sebrae, Senai, Roche e P7 Criativo se uniram em torno da causa e, ao longo da linha do tempo, foram investindo e nos dando estrutura, inclusive agora, com muita gratidão, Márcia, a gente está aqui no ambiente do P7, que é uma bela estrutura que a FIENG fez para as startups, e nós estamos como uma startup na área da saúde, desenvolver isso aqui. Então, ali foi o primeiro projeto feito, uma primeira geração, foi o professor Anderson, junto com os seus alunos, desenvolveram uma versão bem primitiva daquilo que a gente tinha como conceito, e terminamos em 2014 com essa versão da segunda geração, e testamos aquilo que foi desenvolvido, vimos que funcionava muito bem, o estudo de viabilidade técnica e econômica sinalizou que era positivo colocar no mercado, e aí chegamos a essa terceira geração que estamos lançando aqui hoje, graças a investimentos e a capacidade técnica do Senai e investimentos da Roche.
Então, do que ele é formado? De um sistema multimídia, quer dizer, nós pegamos uma Mama-Amiga e colocamos ela dentro de um hardware que vai ser demonstrado, inclusive lá fora, quem também quiser interagir, tem uma amostra do modelo lá fora, onde você tem um hardware com a mama ali inclusa e, através do toque, você vai interagir com um software, onde esse software, além da sensibilidade tátil, vai ter a visual e auditiva. Isso também permite a inclusão de deficientes visuais e auditivos. E, mais do que isso, o sistema, a ideia é que isso vá para a ponta da linha, no caso, aí, para dentro de uma unidade básica de saúde, e, através de uma plataforma, de um ambiente virtual de aprendizado, você dê continuidade aos treinamentos, porque dentro da estrutura já existem serviços embarcados, como o autocuidado, como o exame clínico, como a mamografia, que para nós são 3 ferramentas importantes de estarem caminhando juntas e não separadas. Aqui apenas algumas estruturas tecnológicas, né? Um microprocessador, muito simples o sistema, né? Um software interativo, né? Então, tivemos que fazer um serviço bem minucioso, identificar fornecedores dentro e fora do Brasil, aí todo o desenvolvimento tecnológico, até o acoplamento, a energia vem de um conjunto de 4 pilhas, então ele vai funcionar como se fosse um mouse de um computador, de um tablet, de um celular. Ele tem a versão PC e a versão mobile. E a nossa plataforma, que é o ambiente virtual, né, que vai ficar no centro desse comando, gerando ensinos continuados, e aí vem mais um elemento para a sustentabilidade, que é a prestação de serviço. Então, além do produto, que ele vai gerar royalties, ele vai gerar dividendos, os serviços prestados também, seja para o setor público, seja para o privado, ele vai gerar uma verba continuada para nós. Então, essas são as versões que já estão prontas, tanto para o notebook, para celular, para tablet. E essa é a interação. Então, vejam, na ponta do sistema, você vai poder interagir com o SUS, com os planos de saúde, com clínicas, com hospitais, né, com a população, seja a população leiga em geral, seja a população organizada através de institutos, ONGs, as próprias fundações privadas, né, nas empresas, escolas, as empresas através da responsabilidade social corporativa, as igrejas, que têm uma grande rede de capilaridade de voluntários, a gente pretende mobilizar para formar uma grande rede em torno da questão de aumentarmos esse fluxo de diagnóstico precoce. E interatividade, né? Quer dizer, o conhecimento vai e volta, porque ele tem uma plataforma que ela é síncrona, né, com dados ali inclusos na plataforma, ou melhor, assíncrona, que ela vai ter offline, e síncrona através de videoconferência. Apenas para vocês entenderem, então, essa evolução foi super importante, é isso que o produto traz, inclusive embarcado, né, que dá uma qualidade grande para o produto, que é o que está ali por trás, né, da origem de todo o processo que nasceu lá com Odete Valadares, o sistema de informação que foi criado em 87, a Mama-Amiga, que nasceu em 2000, a Provenza, que nós criamos em 2010, em 2012, incubados pelo Cefet, Senai em 2019 e agora 2022. Onde nós estamos agora, nós estamos dentro de um processo seletivo de uma aceleradora de startups, onde o que nós queremos ali dentro? Mentoria. Nós queremos pegar tudo aquilo que nós agregamos de conhecimento, e não é a nossa praia a questão de um mercado, né? Porque nós vamos, a ideia é ir para o mercado de consumo, porque o mercado social, infelizmente, os investimentos são muito baixos. E o que nós precisamos é entrar nesse mercado de consumo levando um produto social. Isso é,
que o produto social possa valer tanto quanto um produto de mercado. Então, nós estamos dentro de um processo seletivo, dentro dessa mentoria, que vai investir também R$150 mil para as empresas selecionadas e vai articular com nossos parceiros, porque não interessa para nós produzir o Mamamiga Tech. Nós queremos entregar, temos que sonhar alto de uma empresa de marca, como uma Positivo, uma Samsung, que possa produzir e ajudar na distribuição, né? Eu acho que aí a gente desencarrega dessa parte de ter que vender produto e recebendo apenas os royalties, os direitos sobre o produto vendido. E aqui, apenas para terminar, 7.000 mulheres no Brasil por câncer de mama. É por isso que, em 1984, criamos uma organização não governamental visando fazer uma parceria com o sistema público e desenvolver uma rede de busca ativa de casos suspeitos e positivos de câncer de mama. Em 25 anos de trabalho, cerca de 400.000 mulheres foram beneficiadas. Com o êxito desse projeto, precisávamos de mudar o nosso modelo de treinamento para que levássemos o conhecimento para o interior. E aí desenvolvemos o modelo didático Mamamiga, um simulador da glândula mamária, com as principais alterações a serem encontradas, que através do toque facilita esse tipo de capacitação. 26.000 desses modelos foram vendidos em todo o Brasil. O maior problema que encontramos nessa fase é o turnover dos profissionais de saúde. E a saída foi desenvolver um sistema que pudesse permitir a educação continuada à distância. Incubamos essa ideia no Cefet MG e desenvolvemos, então, um sistema multimídia integrado ao ambiente virtual de aprendizado. O sistema multimídia, então, ele traz como inovação, além da sensibilidade tátil, a visual e auditiva. Por isso, você permite incluir deficientes visuais e auditivos, além de oferecer serviços já embarcados no software, mamografia, exame clínico e o autocuidado da mama. Conectado pela internet a um ambiente virtual de aprendizado, seria possível fazer vários cursos de aprofundamento e de continuidade, visando capacitação contínua para agentes de saúde, enfermeiras, médicos e para a própria população leiga. No atual momento, estamos buscando parceiros e investidores para implementar o produto no mercado. E juntos diminuirmos o número de mortes por câncer de mama no Brasil. Só um minutinho, tá bom. Fazer a demonstração, Bruno. Achado normal, sem alterações. Já está projetado. Vou colocar agora. Aqui, pessoal, é só para vocês verem na prática essa interação. Então, no Achado toque, normal, além da sem sensibilidade, alterações. você vê por Achado dentro normal, aquilo que você tá sem tocando. alterações. Quando muda de quadrante, Achado comum, área com Além do- pequenos grãos espalhados. Achado alterado, caroços que se movimentam. Consulte imediatamente seu médico e mostre o achado. Achado alterado, caroço ou área fixa e dura. Consulte imediatamente seu médico e mostre o achado. Secreções cor de sangue, borra de café ou cristalino como água de rocha, procure seu médico e mostre o achado. Examine a região das axilas. Nódulo pequeno e macio, achado normal. Nódulo duro e grande, achado alterado. Procure seu médico e mostre o achado. então, para a Todas as enfermeira, mulheres acima dos para o 20 anos médico que devem está ter no sua posto de mama saúde, examinada. já o O exame início de um clínico, quando treinamento. realizado junto à mamografia,
aumenta o índice de diagnóstico precoce do câncer de mama. A primeira etapa do exame clínico é exatamente a observação, a ectoscopia, onde avaliamos os contornos, onde avaliamos a assimetria. Aqui observamos exatamente uma assimetria com relação ao mamilo, né? O mamilo esquerdo um pouquinho mais deprimido do que o direito. Pode ser um achado normal, já ser da própria genética do paciente. Todas as mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer pelo menos uma vez a cada 2 anos. Acima dos 50, anualmente. A mamografia é o exame complementar padrão ouro no diagnóstico precoce do câncer de mama. Ela pode ser utilizada como um método de rastreamento e como um método de diagnóstico. Vários fatores interferem na qualidade da mamografia. O autoexame deve ser realizado uma vez ao mês entre o 7º e o 10º dia depois da menstruação. Se você não menstrua mais, escolha um dia no mês. Escreva num adesivo e fixe no espelho do banheiro para não esquecer o dia. Braços juntos do corpo. Observe se há alguma alteração de contorno das mamas ou mamilo. Elevando e abaixando os braços, observe se as alterações de contorno ficam acentuadas. Abaixe os braços e palpe com a mão oposta a região das axilas. Nódulo pequeno, elástico, que se movimenta, achado normal. Deslize a mão sobre as mamas. Segure com uma delas e faça uma expressão. Secreção cor de sangue, borra de café ou água cristalina de rocha, achado alterado. Procure seu médico e mostre o achado. Então, esse é o produto final, né? Onde você consolida ali toda essa tecnologia buscada, né? Complementando o sistema de informação que nós criamos em 87, evoluímos, hoje o sistema de informação ele é online e offline, com melhorias significativas, agora com uma outra ferramenta de ensino à distância. Então, nós acreditamos que esse é o caminho da gente poder melhorar o fluxo dessas pacientes na rede pública e privada de saúde. Muito obrigado. Bom, nós vamos dar continuidade, então, à apresentação da Mamamiga Tech, e para isso eu quero chamar aqui à frente Daniel Assandalipe, do Cefet Minas. Ele é coordenador de inovação e empreendedorismo e professor do Cefet Minas, doutor pela UFMG, mestre pela UFMG e bacharel pela UniBH em Ciência da Computação. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, eu sou da Coordenação de Inovação e Empreendedorismo, e dentre essa coordenação a gente tem tanto o nosso ambiente de inovação, que a gente está construindo agora, com um Lab Maker, que é tudo uma cultura para prototipagem, a gente tem as empresas júniores, tem a equipe de propriedade intelectual e a Nascente, que é a nossa incubadora de empresas. E é um orgulho enorme, né, que a Nascente, que é a incubadora de empresas, pôde participar de uma tecnologia que é um dos focos da Nascente, que é desenvolver tecnologias de impacto social ou ambiental e de cunho tecnológico, né, que sejam inovações. Então, é muito interessante, um exemplo muito legal, que orgulha muita gente, da gente estar bem no comecinho, que geralmente é onde que a gente geralmente fica, né? A gente fica tentando desenvolver uma tecnologia com o nosso capital intelectual para tentar auxiliar de alguma forma. Ainda é um desafio muito grande essas parcerias, né, que a gente faz com organizações, com inventores, mas ela tem se consolidado e melhorado cada vez mais. Por exemplo, a Nascente ela tem incubado empresas desde os anos 2000. Agora a gente fechou os editais para uma consultoria no IRINCA, uma certificação CERN para ambiente de inovação, e a gente tem organizado uma trilha do empreendedor até para conseguir apoiar mais ainda empreendimentos igual esse.
E, além de tudo, também, né, em 2016, se eu não me engano, aconteceu o marco legal da ciência e tecnologia, que facilitou muitas parcerias, né, entre o nosso capital intelectual com organizações, mentores, empresas que queiram fazer alguma parceria, algum projeto de desenvolvimento e inovação ou prestação de serviço especializada nessas áreas. Então, a gente tem se amadurecido muito com o nosso corpo docente, com diversas gamas de cursos de graduação, ensino médio e mestrado, doutorado. O legal do Cefet é isso, né, que a gente tem esse ensino verticalizado. Então, a gente tenta melhorar cada vez mais, reduzir essa burocracia também de fazer uma parceria também, que é algo muito desafiador para a gente tem melhorado e conseguido organizar cada vez mais. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Obrigado, gente. Esqueci de agradecer a todo mundo, Tadeu, a todo mundo. Obrigado, professor Daniel. Quero convidar também Márcia Andrade Carmo de Azevedo para o seu relato. Ela é graduada em Psicologia Organizacional, pós-graduada em Pedagogia Empresarial, possui MBA em Educação Profissional e Inovação. Foi gerente de RH e diretora do Senai, onde implantou o primeiro laboratório aberto de inovação e prototipagem. É gerente de Economia Criativa da FIENG e gestora do P7 Criativo, primeira agência da Economia Criativa e Inovação de Minas. Seja bem-vinda, Márcia Andrade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa P7 Criativo. Então, o Dr. Tadeu, agradeço muito a parceria, que falarei daqui para frente, mas primeiro eu vou explicar que ambiente é esse, né? Quando marcou-se o convite. O lançamento vai ser no P7 Criativo. Algumas pessoas pensaram assim, onde que é isso? No centro? Que é isso P7? P de quê? Quantos P's? O que tem a ver com o lançamento, né, da Mama Amiga, do projeto Mamatec? Bom, primeiramente eu gostaria de falar que o P7 Criativo, igual ele falou, é o primeiro hub de economia criativa e inovação do Brasil. Então, nós estamos aqui em um projeto, aqui é um hub, quando a gente fala de um hub, é uma comunidade, que nós já estamos trabalhando também desde 2016 num outro ambiente e recentemente passamos para cá, nesse centro de BH, e esse hub trabalha a nova indústria de Minas. Então, através dos 13 segmentos da indústria criativa. Dentre os segmentos são gastronomia, design, moda, arquitetura, tecnologia e inovação, onde a gente vai colocar aí, né, a Mama Amiga como nossa grande parceria e mais outros segmentos. Então, este hub, ele nasceu para trabalhar essa nova economia de Minas, porque quando a gente pensa na economia de Minas, a gente pensa, e nós somos muito dependentes do minério, né, da automobilística, da siderurgia. E aí, esses produtos vão acabar um dia. E o que será da economia de Minas? O que será das cidades 100% dependentes, né? E, para isso, surgiu esta agência, este hub, para trabalhar esses outros segmentos. E aqui dentro, né, nós temos diversos ambientes dentro desse hub. Esse hub tá sendo gerido pela FIENG por 20 anos, mas é uma parceria entre Codenge, governo, Fundação João Pinheiro, Sebrae, que trabalharam o restauro e a reforma desse prédio do Niemeyer. E ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e Estadual. E neste hub nós iremos ter, atualmente nós estamos funcionando um coworking, mas teremos vários andares de coworking, teremos vários andares de empresas âncoras, teremos aqui museu, teremos biblioteca, rooftop, que é lá em cima, com restaurante, trabalhando na gastronomia. Isso tudo fazendo conexões e negócios para a nossa economia. E aqui não é só um ambiente de startup. É um prazer ter a Mama Amiga conosco como uma startup, mas aqui é um ambiente que pequenas, médias e grandes se interagem. O interessante é isso, né? É ter aqui novas e grandes empresas, igual nós chamamos de residentes, para estarem conectando e fazendo negócio com as startups, com as pequenas e entre si. Então, ter a Mama Amiga aqui conosco é muito interessante, que nós teremos várias empresas âncoras aqui dentro. Mas em qual área, qual setor que elas estarão aqui?
Então, por exemplo, parte da Uzi Minas poderá estar aqui com a sua parte da inovação. Olha que bom ter uma startup, né, por exemplo, de tecnologia próximo da Uzi Minas. Né? A gente terá grandes empresas. Já fechamos contrato aqui com uma empresa da França, ela chama 42, que estará ocupando 2 andares, trabalhando desenvolvimento de dev, de profissionais da área de tecnologia. Então, muito interessante ter essa empresa aqui conosco. Então, nós temos ali startup de empresas de 1 funcionário, startup de empresa de 10 funcionários e 25 funcionários, que nós temos também uma startup desse tamanho lá embaixo. E é isso, fazendo conexões. Então, eu estou falando primeiramente do P7, para ter esse entendimento, né? E P7 é por causa de Praça 7, né, que as pessoas perguntam P de quê, 7 de quê, é porque há 6 anos atrás decidiram por esse nome, P7, por causa de Praça 7. E aqui, gente, é um prazer recebê-los e estamos abertos para diversas conexões e negócios. E vou falar um pouquinho sobre o Dr. Tadeu, que a gente teve a honra de conhecer em 2018. Eu fui gerente do Laboratório Aberto, que é do Senai. E eu acredito, não sei, doutor Tadeu, acho que foi através do Senai. O Laboratório Aberto, gente, ele trabalha com prototipagem e conexões. E nós tínhamos um recurso financeiro, que era do Sebrae Tech, que fizemos as conexões para esse recurso financeiro. E o nosso objetivo do Laboratório Aberto, que é um Fab Lab, é realmente transformar a ideia já em produto. Claro que o da Mama Amiga não era uma ideia, já era algo muito aperfeiçoado, mas que precisava, sim, né, doutor Tadeu, melhorar este protótipo. Então, a gente, no Laboratório Aberto, conseguimos a parceria, né, do Instituto de Inovação de Superfície, para trabalhar a superfície, não é do tecido da mama, não sei falar, o silicone, recurso financeiro para o Sebrae Tech, as conexões com o CETEL. Eu acredito, foi através do CETEL que o senhor começou lá conosco, lá no Laboratório Aberto, né? E são essas conexões que a gente tem a fazer. E depois de 2018, que nós, né, ajudamos com conexões e negócios a trabalhar também, né, com esse produto aí da Mama Amiga, que a Mama Amiga também foi para o P7. Mas por que ir para o P7? O que tem a ver a Mama Amiga, né, um ambiente de economia criativa? Mas, igual eu falei, gente, a economia criativa tem também o segmento tecnologia e inovação, porque nessa Mama tem um design, né, nessa Mama tem uma tecnologia, e isso tudo utiliza, né, a criatividade como valor agregado no negócio. Então, eles foram nossos residentes lá, quando a gente era ainda na Afonso Pena 4000, e a gente, né, tentando e fazendo as conexões e os negócios que nós podíamos. E mudamos para cá em abril e tivemos a honra de voltar, né? Eu tenho o telefone do Dr. Tadeu aí no meu celular, e sempre em parceria e a gente pensando em novas conexões. E é muito interessante a gente, como mulher, né, ter esse produto. E eu fico... Todo mundo estava apresentando aqui, a gente se coloca no lugar. É diferente de homem, né? Porque apesar de ser um índice pequeno de câncer de mama em homem, né, isso está muito ligado a nós mulheres. E é um projeto que sempre me emocionei, porque realmente o que nós mulheres e na família, que a gente mais trata, né, com nossos familiares, com filhos, com, né, pessoas que trabalham conosco. Realmente, esse câncer de mama é o que mais nos incomoda. Né, e estamos lá, né, anualmente, pelo menos eu, né, a partir de 50 anos, anualmente, fazendo isso. Mas o propósito desse projeto é maravilhoso, porque nós já temos condições de anualmente, né, ter um seguro de saúde para poder realizar. Agora, a gente pensar, né, no interior do Brasil, pensar essa tecnologia, eu fiquei até ali atrás muito emocionada. E eu acredito, doutor Tadeu, que estar nesse ambiente, nós vamos ajudá-los a fazer parceria com grandes empresas, porque isso não é o propósito da Mama Amiga, é a gente como P7, é a gente como ser humano. Então, eu vou dar meu máximo para conseguir novas parcerias, para que esse Brasil, daqui a 5 anos, né, esteja espalhada essa oportunidade dessa Mamatec em todos os lugares aí do Brasil. Então, conte conosco, o P7 nasceu para isso, para conexões, para desenvolver realmente a economia de Minas, através
não só, né, da criatividade, como tecnologia e inovação também. Então, muito obrigada, agradeço imensamente a parceria desde 2018 e colocamos à disposição sempre para esse projeto. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Eu quero convidar agora Ricardo Nascimento. Ele é instrutor de formação profissional, atuou por mais de 6 anos como consultor em design e inovação do Núcleo de Design do Senai Contagem, é graduado em design gráfico pela Universidade Vale do Rio Doce e pós-graduado em design de produto pela Universidade FUMEC. Pessoal, bom dia. Bom dia, doutor Tadeu. Obrigado aí pelo convite. Nós ficamos responsáveis aí pelo desenvolvimento do design do produto, né? Então, a gente passou aí por toda a fase aí de desenvolvimento de produto, que é conhecida aí como design thinking, né? Então, tem a fase aí das ideias, de ideação, tem a fase do briefing, que a gente conversa com o cliente, procura saber as necessidades do produto, que problema que o produto se propõe a resolver. Com base nisso, a gente começa na fase aí de ideação, que é gerar ideias, a gente reúne uma equipe de designers para cada um opinar um pouquinho a respeito de solução para o produto. Depois dessa fase aí de ideação, a gente já parte para a fase mais técnica, né, que é a modelagem digital do produto no software de computador. A gente apresentou isso para o doutor Tadeu. A princípio, o produto ele era mais robusto, né, doutor Tadeu? Ele embarcava mais tecnologia, mas a gente foi conversando, o produto foi se desenvolvendo, nós pesquisamos também muito sobre o usuário do produto, a gente procurou entender todo o universo do cliente que vai utilizar esse produto, e nós tivemos aí como inspiração o universo feminino para desenvolver esse produto. Então, a gente procurou trabalhar com formas mais arredondadas, que remetessem mais às formas femininas. A gente procurou também pensar aí na parte de usabilidade do produto, como que a pessoa vai utilizar esse produto, e, como resultado, nós chegamos nesse protótipo final aí do Mamamiga. Alguma pergunta? Então é isso que eu tenho para falar aí sobre o design do produto. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora eu quero chamar Maria Júlia Batista. Ela é parceira da área de experiência do paciente, da Rocha. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, obrigada pela participação aqui no evento de lançamento da Rede Mamamiga Tech. Obrigada, doutor Tadeu, obrigada, Mônica, obrigada a toda a equipe da Asprecan. Para quem não me conhece, eu sou a Roche, trabalho na área de experiência do paciente. E a gente, como Roche, tem o propósito de fazer hoje o que os pacientes vão precisar num futuro próximo. E a gente tem como sonho que nenhum paciente seja deixado para trás. E para a gente conseguir, para a gente alcançar esse sonho, a gente tem que unir forças. Né? E unir forças com quem está trabalhando lado a lado com os pacientes, com quem entende a realidade das pessoas que vivem com câncer. Ainda mais num país como o Brasil, que tem dimensões continentais, em que a oferta de saúde ela é diferente de região para região. E a gente acredita muito que inovação e saúde caminham juntos, e precisam caminhar juntos, para a gente gerar soluções que tenham valor tanto para o paciente, quanto para os familiares, para o ecossistema da saúde, soluções que melhorem a experiência do paciente, de toda a sua comunidade. E a Mamamiga Tech representa justamente isso, né? É uma inovação que melhora toda a jornada das pacientes de câncer de mama. Então, é uma honra para a gente, como Roche, ter essa parceria. É uma parceria que a gente tem há um tempo, né, doutor Tadeu e Mônica, então, para a gente é uma honra. Queria agradecer e parabenizar pelo trabalho incrível de vocês por esse evento também. Obrigada, em nome de toda a Roche.
Obrigado, Maria Júlia. Eu quero convidar Evandro Júnior Gonçalves aqui à frente, do Sebrae Minas. Ele é especialista em inovação e estratégia e empreendedorismo, gestor de projetos e consultor especialista em design e inovação. Bom, gente, bom dia a todos. Bom dia, doutor Tadeu. Conheci agora, do ladinho ali. Eu estou muito feliz assim, de estar aqui com vocês hoje. Estou representando uma colega minha que iniciou essa tratativa, esse projeto lá atrás com o doutor Tadeu, e hoje ela está aí em outros desafios, né? Eu sou hoje o responsável por os projetos de inovação e tecnologia que a gente desenvolve. E eu queria falar um pouco sobre o impacto disso, né? Esse ano o Sebrae faz 50 anos, então para a gente é muito importante lembrar, né? A gente sempre fala isso em todos os momentos. O propósito da instituição é impulsionar empreendedorismo para transformar vidas, né? E quando eu chego hoje aqui e vejo uma solução dessa que nasceu de um projeto do Sebrae lá atrás, junto com diversos outros parceiros, eu vejo que a gente está no caminho certo. Eu acho que o impacto dessa solução na vida das pessoas, ele é imensurável, né? Nós temos aqui a oportunidade de fazer uma revolução na saúde e eu enxergo o pioneirismo dessa ideia, assim, e fico muito feliz de ver algo nascendo aqui no nosso território, né? Algo que pode mudar aí em dimensões continentais. O que eu tenho a dizer para vocês é que o Sebrae, ele investe em ideias de base, a gente investe lá no início, porque a gente acredita nisso, a gente acredita que a força do empreendedorismo é o que pode transformar, de fato, o mundo. E essas soluções, como né, lá atrás foi o Sebrae Tech para a empresa do Dr. Tadeu e da Mônica, e outras soluções que a gente está desenvolvendo, visam justamente identificar essas oportunidades, né, e tangibilizar isso. Nós temos hoje uma cobertura de atendimento nacional, e a gente está sempre em busca de aprimorar isso, né? Esse propósito do Sebrae, ele é transversal em todas as nossas atividades, e quando eu enxergo, assim, quando a gente vê, eu até convidei a Márcia para estar aqui hoje, para poder dizer um pouco mais de como foi essa trajetória com vocês. Infelizmente, eu não tenho tantas informações assim, porque é ela que estava à frente do projeto na época, mas é um dos nossos projetos que a gente tem com o maior carinho lá dentro da instituição, sabe, doutor Tadeu? Ela falou comigo, olha, eu não vou conseguir, mas, por favor, vá, porque a gente tem um carinho muito especial por tudo, né, que foi trabalhado junto com vocês. A gente tem, de fato, assim, muito envolvimento, a gente acredita muito no trabalho que a gente desenvolve, e eu fico muito feliz de ver que esse projeto está tomando uma dimensão muito especial. Então, no mais é isso, contem com o Sebrae, se tiverem alguma dúvida de algum trabalho que a gente possa desenvolver juntos, e eu espero que a gente continue parceiro, tá bom? É isso, bom dia. Obrigado, Evandro, obrigado a todos que participaram dessa primeira parte. Agora a gente segue para o coffee break, nós teremos um break de 20 minutos, né, Mônica? A gente convida vocês, então, para o coffee break. Antes disso, eu gostaria de fazer alguns outros agradecimentos especiais, como, por exemplo, aos expositores que estão lá fora, Tiago Machado, da Boutique das Meias, Janaína Casso, da Verossan Meias Compressivas, Luciana Mesquita, do programa Mulher Ativa, o Rodrigo Starling, do Centro Mineiro de Voluntariado Transformador Minas Voluntários. Também quero agradecer a Boas Gráfica e Make More, que nos ajudaram com os materiais e os brindes, e as nossas intérpretes de Libras, Aline e Miss. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, e eu convido, então, para o coffee break agora. Obrigado, gente.